E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte problema. Quantos números de 3 algarismos diferentes podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Mas antes de irmos para a resolução deste problema, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades que são postadas todos os dias. Então vamos para a resolução deste problema. Nós vamos resolver este problema de duas maneiras diferentes. Na primeira delas, nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem, e na segunda, nós vamos utilizar o conceito de arranjo simples. Então, na primeira resolução, nós temos o seguinte: nós precisamos formar um número que tenha 3 algarismos e que esses algarismos sejam diferentes. Mas para isso, nós devemos usar estes algarismos que nós temos aqui, que vão do 1 até o 6. Portanto, considerando que eu tenho que formar um número de 3 algarismos, eu vou considerar quantas opções eu tenho para cada uma dessas casas, ou seja, para a casa das centenas, das dezenas e das unidades. Então, para a casa das centenas, eu tenho 6 opções de algarismos que eu posso utilizar, que vão do 1 até o 6. E agora que nós já escolhemos o número que vai ocupar a casa das centenas, vão sobrar 5 opções para a casa das dezenas, portanto agora nós temos 5 opções. E desse modo nós teremos apenas 4 opções para a casa das unidades, uma vez que já foi escolhido mais um para a casa das dezenas. E para determinar quantos números nós podemos formar, então basta multiplicar esses 3 números, ou seja, 6 vezes 5 vezes 4. E 6 vezes 5 é igual a 30. E 30 vezes 4 é igual a 120. Deste modo, nós podemos responder a pergunta do enunciado, e sabemos que nós podemos formar 120 números de 3 algarismos distintos, considerando esses algarismos que nós temos aqui. E agora nós vamos para a nossa segunda resolução. E nessa segunda resolução, nós vamos utilizar o conceito de arranjo simples. E para utilizar esse conceito, nós precisamos lembrar desta fórmula, na qual estamos determinando o arranjo de n elementos tomados P a P. E dessa forma, um arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido pela diferença entre n e P fatorial. Mas por que este problema se encaixa em um problema de arranjo simples? Este é um problema de arranjo simples porque nós sabemos que nós temos n elementos que são tomados P a P, e calcular este arranjo simples é o mesmo que determinar todos os agrupamentos, sem repetição, que nós podemos formar com P elementos diferentes. E esses P elementos são escolhidos de um conjunto maior que possui n elementos. E pensando nisso, qual que é a relação da definição de arranjo com o nosso problema? Nós precisamos determinar quantos números diferentes de 3 algarismos, ou seja, o nosso P ele é igual a 3, porque nós precisamos formar números que possuam 3 algarismos. E estes números serão escolhidos de um conjunto maior que possui um total de 6 algarismos. Portanto, o 6 representa o valor de n. E o que nós vamos determinar é um arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3, sendo que esses 6 elementos são 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e o P, que representa a quantidade de algarismos do número que nós queremos formar, é igual a 3, porque no enunciado foi perguntado quantos números diferentes de 3 algarismos que nós podemos formar, de forma que esses algarismos sejam diferentes. E pensando nisso, então, nosso n é igual a 6 e o nosso P é igual a 3. E nós vamos calcular um arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3. Portanto, aqui no lugar de n nós vamos substituí-lo pelo 6, e no lugar de P nós vamos substituí-lo pelo 3. Então nós temos 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial. E 6 menos 3 aqui dentro dos parênteses é igual a 3. Portanto nós temos 6 fatorial dividido por 3 fatorial. E agora nós conseguimos reescrever 6 fatorial como 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E dessa forma nós conseguimos simplificar 3 fatorial do numerador com 3 fatorial do denominador. Então agora nós temos que determinar 6 vezes 5 vezes 4. E 6 vezes 5 é igual a 30, e 30 vezes 4 é igual a 120. Sendo assim, nós podemos formar 120 números de 3 algarismos distintos, considerando esses algarismos que nós temos aqui. E como você resolveu este problema? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da resolução que eu apresentei? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Dessa forma, podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito da resolução de um mesmo problema. Não se esqueça de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todos os vídeos que são postados diariamente. E confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.